Olá, crianças! Então, hoje nós vamos falar sobre tecnologia e espaço geográfico. Então, em geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos, né, da tecnologia e como elas estão inseridas no nosso dia a dia. Então, na página 45, vocês têm duas fotos, duas imagens, né? Essa aqui é a primeira de um mercado, né? A caixa de supermercado, os clientes, funcionários. Dá para ver o quê? Prateleiras, né? E aqui embaixo, a vida noturna, ó. Tá vendo? Como se for. Parece São Paulo. Na verdade, é São Paulo, né? Com prédios, antenas, rádio, TV e celulares, tá bom? E aqui na página 44 tem umas perguntinhas. Então, é pra gente analisando aqui. Na sua opinião, como a sociedade consegue produzir os equipamentos e realizar as transformações na paisagem mostrada em cada uma das fotografias, né? Então, o que vocês acham? Olha, observa bem. Nós, principalmente o quê? O que está acontecendo aqui, ó? Essas pessoas aqui, elas estão trabalhando, né? Então, o trabalho humano, a utilização desses recursos naturais pela indústria, tecnologia, tudo isso, né? Então, assim, que aspectos são positivos e negativos? Nossa, muitos, né? Positivo, se você olhar, ó, de tecnologia, né? A facilidade de registrar mercadoria. Vocês viram as máquinas que passam no mercado, ó? Essas máquinas, essas calculadoras, né? Às vezes só passa o produto assim no código, ele já registra. Isso é tecnologia. Antigamente tinha que ficar lá apertando o botão, né? Ou então fazendo à mão mesmo. Hoje em dia você aproxima o código de leitor e já resolveu. Então, a comunicação via telefone celular, né? O envio, aquelas maquininhas de cartão de crédito, tudo mudou, tudo melhorou, né? Hoje em dia, aqui, ó, nessa parte de baixo, que representa o que? As nossas casas, os prédios, né? Os lugares de São Paulo. Então, quanta coisa já não melhorou, né? Quanto que já não evoluiu. Então, nós temos TV, som de rádio, né? E de positivo. E de negativo? Poluição visual. O que vocês acham? Olha o tanto de iluminação. Até um prédio do vizinho atrapalha o outro com a luz da sua casa, não é verdade? E tem uma coisa aqui, uma questão aqui interessante pra gente observar. Tá vendo essas antenas? Então, as antenas, principalmente de celulares, né? Elas emitem uma radiação eletromagnética. Então, isso também prejudica a saúde das pessoas. Então, é um ponto, um aspecto negativo, né? Aí tem a número 4 aqui. Considerando o município onde você vive, cite exemplos de equipamentos e transformações ocorridas na paisagem, semelhantes aos apresentados na fotografia ao lado. Então, é o que a gente falou, né? Caixas eletrônicos existem na nossa cidade, telefones celulares, caixas de supermercado, e você vai pensando aí, equipamentos de construções, não tem aqueles... Até para construir um prédio, eles usam uns guinchos, né, uns equipamentos assim, super modernos para levantar um prédio, por exemplo, né? E essas antenas também de diversos tipos, tá? Então, aqui. Na outra página, nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, né? Aqui em cima tem uma professora que está dando aula, tá? Então, o que será... Você já pensou sobre como todos os objetos presentes em uma sala de aula são feitos? Que atividades econômicas estão envolvidas na fabricação deles? Quem trabalha nesse processo? Como todos esses bens chegaram até nós? Vamos refletir um pouquinho? Então, aqui também vai lembrar da aula que nós tivemos no Centro de Mídias, que ele falou sobre... o setor primário, secundário, terciário, lembra? Que antes, para chegar esse produto até a gente, de onde que foi retirada essa matéria-prima, né? Então, esse foi o quê? O primeiro recurso, né? Primeira fase, primeira etapa da industrialização, começou lá na matéria-prima, aí depois foi para a indústria, e por último, no comércio e serviço, né? Que chega até a gente, que é o terciário. Então, primário, secundário e terciário. Então, só para lembrar, né, que foi falado lá no Centro de Mídias também, e aqui nós vamos dar uma retomada, tá bom? Então, aí depois tem umas perguntinhas para vocês sobre isso, e
Aí embaixo continua. Você notou como é grande a quantidade de pessoas, atividades econômicas e materiais necessárias para produzir um livro? Olha que legal, ele está fazendo uma pergunta. Para fabricar e comercializar um único produto, são necessárias matérias-primas, máquinas, energia elétrica, pessoas, veículos para o transporte, né? Entre outros elementos. E além disso, para a fabricação de produtos é necessário também conhecimento tecnológico, que é sobre isso que a gente está falando, tá? Aqui, ó, na parte de cima, tem da página 47, continua aqui conversando sobre esse assunto. Então, a pessoa não vai falar as perguntinhas, tá bom? Então, grande parte das novas tecnologias que possibilita a criação e aperfeiçoamento de produtos, materiais e equipamentos para atividades econômicas é resultado do trabalho de pesquisas de empresas e de universidades. Com os avanços tecnológicos, vão surgindo novos tipos de trabalho, além de modificações na maneira como essas atividades são desenvolvidas. Então, antes funcionava de um jeito. A tecnologia foi avançando e foi mudando. Então, aqui tem um exemplo de uma fábrica, olha só, uma indústria, né? Que antes precisava de muita mão de obra. Olha do outro lado, as máquinas foram substituídas. Lógico que a mão de obra é preciso, sim, mas diminuiu muito com o desenvolvimento, né? Então, a tecnologia é utilizada na indústria, na agricultura, na pecuária, em todos os lugares, tá? Então, aí vem umas perguntinhas para vocês observarem essas fotos e responder, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que atualmente as pessoas podem obter informações por diversos meios de comunicação e tecnológico. Por exemplo, rádio, televisão, cinema, revistas, jornais, né? Até pela internet. E a internet é uma das coisas que é um meio de comunicação criado, assim, recente, mas as pessoas podem entrar em contato uma com as outras, possibilita acesso de notícias, sites, portais muito rapidamente, né? E com isso também surgiram novos trabalhos, tem que pensar nisso também. Ah, mas aqui a máquina substituiu. Mas existem outros tipos de trabalho que também precisa de mão de obra humana, né? De pessoas, por exemplo. Ah, eu tenho um computador. Tá, quem que vai dar assistência pro computador? É um técnico. Quem que vai produzir o software? É outra pessoa que precisa para um desenvolvedor de programas, né? E assim vai. Então, não é porque existe a tecnologia que vai acabar a mão de obra. Não, nada disso, tá? Então, ela vai simplesmente modificando, vai se modificando com o tempo. Muito bem. E a outra parte é aqui da tecnologia e mudança no espaço geográfico, ó. Essa parte aqui, tá? Então, aqui tudo é análise de fotos, tá? Vocês vão observar as fotos. Ao lado das fotos tem as legendas. Você lê as legendas para você poder responder as perguntas. Então, como tecnologia é um assunto que nós conhecemos porque faz parte do nosso cotidiano, eles pedem para vocês fazerem análise das imagens, tá bom? Então, na página 48, por exemplo, ele faz a pergunta: qual a diferença você observa no carregamento de açúcar até os navios da foto 1 e da foto 2, que é essas duas aqui, né? Então, o que tem que destacar aí? Já existia conhecimento tecnológico nesse sistema de transporte, né? Como que era feito antes? Então, você vai observar a foto aqui. E agora? Diminuiu mão de obra também? Aumentou? Como que é? Então, você que vai analisar, tá bom? Nessa página 49, também tem duas fotos que vocês vão analisar, tá? Então, aqui tava... Olha o que apareceu lá em cima, um drone, né? O drone esse uso de drone, ele transformou a atividade agrícola. Lógico, né? Por meio de filmagens, através do drone pode ser elaborado fotos, reconhecimento da plantação, detectar doença na plantação, olha que legal. E mesmo até pulverizar agrotóxico. O próprio drone, ele pode jogar o agrotóxico na lavoura, tá? Então, assim, o que tem de positivo? Eles vão perguntar para vocês, né? Então, como que as comunidades do campo, né, têm acesso à internet? Olha ali uma antena, tem uma antena na foto, tá vendo? Então, que tipo de acesso eles têm? Eles conseguem se conectar com a internet, né? E a situação financeira dessas pessoas? Será que tem condições? Então, tudo isso a gente vai analisar através das fotos, tá
bom? Os benefícios, os malefícios, porque agrotóxico não é uma coisa positiva, então tem que pensar nisso também, tá? Muito bem. E a última parte, que é essa página 50, tá? Você já estudou que as paisagens passam por transformações provocadas por fenômenos naturais ou pela ação humana. Os seres humanos, com seu trabalho, modificam as paisagens de acordo com o conhecimento tecnológico que possuem. Então, aqui houve duas transformações, duas modificações, né? Uma, a foto 5, com relação à locomotiva, né? Os vagões aqui sendo puxados, né? As locomotivas puxando os vagões. Olha o tamanho, olha, assim, é uma tecnologia, é um meio de transporte que pode trafegar por ferrovia, né? Não com muitas curvas, claro, mas dá pra gente ver o que foi transformado, o que o homem precisou fazer para essa locomotiva não ter que fazer tantas curvas, porque para levar toda essa carga, e ele não tem a mobilidade que, por exemplo, um automóvel tem, né? Então, ele não pode passar, ele geralmente tem que ser ferrovias retas, né? Com poucas curvas. Então, o que o homem precisou fazer? Túneis, pontes, viadutos, né? Para tornar assim mais retilíneo possível para eles transportarem. E na fotografia 6, que tem essa ponte aí, destaca o rio, né? Que exigiu uma ponte enorme, com certeza aí mais de, aí, ó, acho que embaixo está escrito 3,5 quilômetros, né? E ela permite tanto a passagem dos veículos de uma extremidade a outra, como navios grandes, navios maiores, por aqui, ó. Tá bom? Então, são tecnologias, sim. Então, uma ferrovia, ela possibilita o transporte de grande quantidade de cargas, né? E com preço bem menor do que se fosse transportado, por exemplo, por caminhões. E a ponte permite a ligação de 2 municípios, 2 lugares, né? De um extremo ao outro, por exemplo. A circulação de produtos, de pessoas, de forma muito mais rápida. E na página 51 vocês vão responder as questões, tá bom? É só isso. Então, pessoal, essa atividade que fala sobre tecnologias nos remete, assim, a pensar sobre quantas modificações, até nós, hoje em dia, estamos passando por uma situação difícil de pandemia, que nós temos que usar recursos tecnológicos, né? Então, quanto que nós temos que nos adaptar, temos que aprender? Às vezes a gente achava assim que daqui a não sei quanto tempo vamos usar computador em sala de aula, celular. Já estamos, né? Já estamos usando as novas tecnologias. Então, quem não está usando vai ter que aprender a usar, porque ela veio para ficar mesmo. Não é verdade? Então, boa atividade para vocês, tá bom? Respondam com bastante tranquilidade, observem bem as figuras, são só análise de fotos, tá bom? Um beijo, até a próxima atividade.